Olá, tudo bem? Continuando com as nossas aulas, hoje nós vamos ter um conceito muito importante que são os operadores relacionais e também condicionais. Em um determinado momento em nosso código, nós precisamos estruturá-lo para que ele tome algumas decisões, né? E, por exemplo, se uma variável tem um determinado valor, ele deverá executar uma ação ou outra. Então, por isso, nós vamos determinar hoje essas estruturas e vamos explicar elas detalhadamente para vocês. Então, vamos lá, começando, nós vamos criar, como de costume, um novo arquivo Dart aqui na pasta lib. Então, botão direito, New File, vamos dar o nome de operadores relacionais. Relacionais condicionais.dart. E, como de costume, vamos começar com a nossa função de start, a nossa função void, onde sempre falamos que tudo que estiver entre as chaves será executado. Então, muito bem. O que são os operadores condicionais? O nome já fala tudo, condições, certo? Então, o que nós vamos ver aqui? Eu vou colocar em comentário, tá? Sempre quando eu coloco duas barras assim, é um comentário e essa parte não será executada dentro do código. Então, eu vou usar ela para exemplificar para vocês. Nós vamos ver o operador condicional chamado if, certo? Que traduzindo do inglês para o português é se, tá bom? Vamos ver também, eu vou colocar aqui na mesma linha para ficar melhor. Tá? Nós vamos ver também o else, que traduzindo aqui para o português é se não. Tá? Então, se for uma condição, faça isso, se não, faça aquilo. Tá? Então, essas são basicamente as operações, né, os operadores condicionais. Quais que são os operadores relacionais? Tá? Vamos lá então. Quais seriam eles? Seria o igual. Tá? O igual, quando eu quero relacionar dois valores, duas variáveis, eu preciso colocar igual duas vezes. Tá? Então, quando eu coloco esse sinal, ele significa que é igual. Tá bom? Outro operador, no caso, seria o diferente. Tá? O diferente é assim. Então, exclamação e igual. Quando eu coloco isso, então significa que é diferente. Tá? Tá certo? Outro operador também é o maior. Tá? Então, quando eu coloco esse símbolo no código, ele significa que é maior que alguma coisa. Tá bom? Deixa eu dar um espacinho aqui. Outro operador é maior ou igual. Então, esse é o símbolo, tá? Então, quando eu coloco esse símbolo, significa que um valor é maior, maior ou igual, certo? Do que alguma coisa. Tem também o menor, que é ao contrário do maior. Então, isso significa que é menor. Opa, pulou de linha. E também temos o menor igual.
Então, esses são os operadores relacionais. Então, é o igual, certo? O diferente, o maior que, o maior igual, o menor e o menor igual. E para a tomada de decisões, então, nós temos as condicionais, que vão ser o if, que significa se, e o else, se não. Vamos agora fazer aqui um exemplo prático, então. Então, digamos aqui, vamos fazer um exemplo onde um aluno tem uma média e nós vamos colocar, se esse aluno tiver uma média superior a 7, então esse aluno vai estar aprovado. Caso contrário, ele vai estar reprovado. Então vamos lá criar uma variável. Tá? Então vai ser uma variável chamada média, que vai ser igual a 7. Tudo bem até aqui? Então essa média recebe o valor já atribuído de 7. E então agora eu vou tomar essa decisão. Tá? Então eu vou colocar o comando if, então, que significa se, né? Então a condição que tiver aqui entre esses sinais aqui, então vai ser executada. Então eu vou comparar o que? Essa variável. Então se a média for igual a 7, eu vou fazer alguma coisa. Aqui um detalhe. Quando eu atribuo um valor, eu coloco igual, mas para fins de comparação, o igual precisa ser repetido. Tá? Então, se eu quero dizer se a média é igual a 7, então eu preciso repetir o igual duas vezes, tá? Como a gente passou aqui em cima. Por isso que estava dando erro. Então, se a média for igual a 7, eu vou colocar aqui uma mensagem. Vamos dar um print aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui aluno aprovado. Ponto e vírgula. Então, ele só vai entrar nessa condição quando o valor da média for igual a 7. Tá? Então, entre aqui se a média for maior do que 7. Eu vou escrever aqui comentar. Então, só vai entrar aqui se média for igual a 7. Tá bom? Vamos executar para ver o resultado. Aluno aprovado. Então, ele satisfez essa condição. Essa condição foi satisfeita, ela é verdadeira. Então, quando essa condição é satisfeita, ele vai executar o que tiver aqui entre as chaves. Então, ou seja, no nosso simples exemplo, ele vai mostrar uma mensagem que o aluno está aprovado. Vamos agora mudar aqui um pouquinho a lógica. Vamos colocar como, digamos que a média foi 6.9. Vamos mudar aqui 6.9. Então, vamos usar aqui também os outros operadores. Tá? Então, se a média for menor do que 7, tá? Esse aluno vai estar reprovado. Se não, vamos fazer ele dar a mensagem de que o aluno foi aprovado. Ou seja, a média, quando ela é maior ou igual a 7, o aluno vai estar aprovado. Então, vamos escrever aqui, aluno aprovado. Ponto e vírgula para finalizar. E vamos fazer o teste aqui. Executando, 6.9, então o aluno foi reprovado. Tá? Então, se a média for menor do que 7, ou seja, não é menor ou igual, tá? Então, é menor, ou seja, então o 7 não entra na estatística. Então, se for menor do que 7, o aluno vai estar reprovado. Caso contrário, quando for maior ou igual a 7, ele vai printar a palavra aprovado. Vamos fazer o teste alterando aqui novamente para 7 a média. Executando aqui agora,
temos aluno aprovado. Por quê? Porque a média foi maior do que 7. Então, maior ou igual a 7, certo? Então, ele vai entrar aqui no senão quando a média for maior ou igual a 7, certo? Então, quando ele for menor, ele entra aqui nessa condição, e quando for caso contrário, ele entra aqui. Então, se essa condição não é satisfeita, ele vem aqui e faz a outra. Tem também a opção do if else encadeado, tá? Então, o se, senão, se. Então, vamos ver essa estrutura agora. Digamos que a nota é exatamente igual a 7, nós vamos querer dar uma mensagem diferente, tá? Então, quando a média for menor do que 7, vamos continuar dando a mensagem que o aluno foi reprovado. Mas se não se, vamos por outra condição aqui. Se essa média for igual a 7, vamos dizer que o aluno foi aprovado com a média mínima necessária. Ou seja, 7 é a média, tá? Caso contrário, se ela for maior do que 7, então eu vou colocar mais uma condição. Se não, eu vou colocar aqui print aluno aprovado acima da média. Legal? Então, ele explicando um pouco melhor, se a média for menor do que 7, ele vai entrar aqui, vai dar a mensagem de reprovado. Quando a média for exatamente igual a 7, tá? Então ele vai colocar a mensagem aluno aprovado com média mínima necessária, tá? Então ele vai entrar aqui somente quando a média for igual a 7, tá? Se não, ele vai para essa última condição aqui. Ele vai entrar aqui quando a média for maior do que 7. Certo? Vamos testar aqui então, primeiramente, com a média sendo 6,9. Executando, aluno foi reprovado. Então, ele entrou nessa primeira condição aqui. Essa condição foi satisfeita e ele imprime então essa mensagem aqui. Vamos colocar agora que a média é igual a 7. Executando, temos o seguinte resultado: o aluno foi aprovado com a média mínima necessária, ou seja, ele entrou nessa condição aqui. Por quê? Porque a média é exatamente igual a 7. Então, o aluno tirou realmente a nota mínima necessária para ser aprovado de ano na escola. Mas digamos que ele tirou 7,1, tá? Então, essa nota vai ser acima da média. Vamos ver o resultado. Aluno aprovado acima da média. Então, ele ignorou essa condição aqui porque ela não foi satisfeita. Igualmente, ele ignorou essa condição aqui também, porque a média é 7,1, ou seja, ela não é igual a 7, ela é a maior. Então, ele vai entrar nessa última condição aqui, quando a média for maior do que 7, satisfazendo essa condição. Então, ele vai imprimir a mensagem aluno aprovado acima da média. Então, essas são as principais condições, né? Onde o nosso sistema, o nosso código já começa a ficar um pouco mais inteligente. Então a gente já está avançando um pouco mais, então a gente já está sabendo fazer o tratamento aqui com os operadores de condições e também com os operadores racionais, dando condições para que o nosso código execute um determinado código, né, uma ação ou outra.
Então, eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho, avançar um pouco mais aí nos nossos códigos. Tudo bem? Nos vemos então na próxima aula. Até mais.